Bom dia, estamos aqui no nosso terceiro episódio, né, do podcast com a Lux Solution, e queria apresentar aqui nosso convidado, quem está na mesa, né, o meu sócio Gustavo Cortes, Dr. Diego Neiva, Átila Oliveira, e fale um pouquinho de vocês. Gustavo, começando com o Gustavo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast, nosso terceiro, e tô muito animado, né? A gente vai falar um pouco sobre indicadores, uma área que eu gosto muito, para você entender como modelar aí indicadores, a importância de se ter os números para se medir aí o seu time comercial. Então, expectativa alta aí para esse podcast. Mais uma vez é um privilégio estar aqui participando, né, do podcast da Lux e ajudando a construir uma história de uma empresa que vem para trazer muita inovação para o mercado e hoje com um tema que eu acho que traz todo o diferencial para as empresas. Olá a todos, um prazer poder estrear aqui dentro do podcast da Lux. A gente olhar os números e entender o que eles estão conversando com a gente, o que eles estão dizendo para a gente é um caminho fundamental dentro de uma gestão de um negócio, independente do tamanho dele, né? A gente tem a ilusão de que só empresa grande tem que olhar número, né? Não. Você, desde o início do seu negócio, deve olhar ele com atenção e entender o que esses números estão falando. Então, hoje a gente está aqui para justamente Boa. trazer uma leitura disso, né, Léo? Muito bom. Hoje nosso podcast ele vai falar sobre como indicadores comerciais ajudam a estratégia de uma empresa de energia solar, né? O Atila é extremamente estratégico estar aqui, porque o Atila ele fez os nossos números ali no Grupo Eficiência durante 2, 3 anos, né, Gustavo? Então ele sabe muito bem o que é número e o que direcionou o Grupo Eficiência ali para chegar aos números a melhorar, enfim. Então, para você que está nos ouvindo hoje, que é integrador, você precisa entender as estratégias comerciais para onde que o número está direcionando. A gente vai trazer aqui vários pontos que vai te ajudar a entender a taxa de conversão, entender o ticket médio, o porquê que você precisa entender sobre margem de contribuição para não ficar no meio do caminho, lucratividade de maneira correta, enfim. Então nós vamos começar aqui hoje falando um pouquinho sobre ticket médio. Para que eu preciso do meu ticket médio, né? Muitos perguntam por qual motivo. E eu queria falar um pouquinho, Atila, sobre a importância do ticket médio do produto, como você entende que é necessário entender o perfil do cliente, enfim, traz para nós um pouquinho sobre ticket médio. Sim, um passinho antes disso, né, para quem não está habituado, apesar de que esse termo ele já está bem popularizado, né, mas dando um passinho atrás, o que é o ticket médio, né? Basicamente é uma conta muito simples de ser feita, que é o seu faturamento dividido pela quantidade de unidades vendidas daquele item, seja contratos em relação a serviço, seja produtos, enfim. Então, você calcula ticket médio dessa maneira, né? Por que eu preciso entender e qual que é a importância de eu entender meu ticket médio? Basicamente para eu saber que tipo de cliente, que tipo de produto que o mercado está aceitando, que tipo de produto ou serviço do meu portfólio está entrando no mercado, né? Então observa o seguinte, quando você tem ticket médio alto, quer dizer que a oferta que você está fazendo para o mercado tem tido aceitação de um ticket médio alto, de uma venda de um produto ou de serviço com valor agregado mais alto. Quando você tem um ticket médio baixo, quer dizer que você está atingindo, você está comunicando, você está conversando com um cliente que compra produtos e serviços de ticket médio mais baixo. Não tem uma regra para falar que ticket médio alto é bom e ticket médio baixo é ruim. Isso não. Essa relação ela não é verdadeira, O né? ticket médio só me orienta a fazer um marketing diferente, a entender com quem eu estou comunicando, qual é o meu ICP, como que eu vou trabalhar em relação à comunicação do marketing com o cliente. Trazer um número aqui, Atila, que foi você mesmo que me entregou. Esse nosso ticket médio ali no Grupo Eficiência, ele é ali de R$ 34.000, né, mês, por cliente. E trazendo ele, tirando ele, doutor Diego, das vendas de Invest, que você está bem na frente do Invest, tirando a venda dos grandes negócios que o Gustavo assume muito bem ali no Grupo Eficiência, o nosso ticket médio cai para R$ 18.000. O que isso me mostra? Me mostra que nós estamos falando aqui de 60 contratos mês. Isso me mostra que o mercado hoje ele é extremamente forte também no residencial, né? Que tem como sim ganhar dinheiro no residencial, fazendo um bom trabalho
para o residencial e o meu marketing está comunicando com esse ICP, né? Com esse cliente, né, Gustavo? Exatamente, né? É interessante quando a gente fala de ticket médio, a gente entender o ICP, né? Então, a gente já entrando aí de uma vez no outro conceito, que nada mais é aí, poxa, para quem que eu quero atingir e para quem eu estou atingindo, né? Então, a gente costuma definir essa estratégia comercial e o ticket médio é uma boa medida, né? No mercado solar, é interessante a gente falar aqui que é interessante você ter o ticket médio de valores e o ticket médio em quilowatt-pico. Qual que é a diferença, Gustavo? Porque à medida que o preço sobe ou desce, você vai entender, né, os dois âmbitos. Por exemplo, se a gente está falando que o ticket médio de hoje é na casa aí de R$ 20.000, com certeza há 2 anos atrás você apresentava uma usina menor, né? E eu estou falando hoje de uma usina maior, porque o preço do quilowatt baixou. Então é importante definir isso, né? Então, na estratégia comercial, quem eu quero atingir? Então, se o meu foco é atingir um comercial, eu não posso ter nas minhas redes sociais, por exemplo, foto de telhado de residência. Eu não posso ter, né, um comparativo de contas que estão na casa aí de R$ 200, R$ 300. Eu preciso ter, de fato, um marketing voltado para empresários, né, para pessoas que têm essa dor. Então, esse mecanismo de avaliar o ticket médio traz muito esse entendimento. Lógico, eu posso, por exemplo, ter uma estratégia comercial mais agressiva para um nicho que eu tenho uma lucratividade maior, mas nessa estratégia vai vir peixes pequenos que muitas vezes não estão, né, não estão sendo direcionados vindo pelas redes sociais, mas vão vir. Né, isso vai representar também uma coisa não também está errada, né? Então assim a gente tem muito esse entendimento, né? Como Grupo Eficiência mesmo a gente sempre teve um foco muito comercial, o residencial veio e a gente também nunca, né, menosprezou esse cliente, pelo contrário, a gente tem uma estratégia definida com lucratividade certa para esse cliente. E esse indicador, às vezes, as pessoas não dão tanta relevância, né? Acha que não é um número tão importante. E todos os comentários já feitos aqui mostram a relevância disso. E na parte jurídica, hoje a gente consegue identificar a maioria dos problemas e o perfil também através do ticket médio de venda. Cada empresa, e a gente passa muito por isso, Boa. todos os problemas que a gente enfrenta, eles são mais ou menos semelhantes, levando em consideração o ticket ticket médio médio. da venda. Interessante. Ele tem um certo perfil de relevância, os problemas também. Tanto os que a gente consegue resolver na esfera administrativa e extrajudicial, como as situações judiciais. A gente consegue identificar a característica e o perfil através do ticket médio também. Perfeito. Perfeito. A colocação do Dr. Diego foi muito boa. Então, resumindo aqui um pouco da nossa fala para entendimento, né, do integrador ali de forma comercial, né, Átila? A importância, porque muitos não se dão a importância do ticket médio, não entendem isso, mas a importância é, eu consigo com o ticket médio definir qual é o cliente que eu vou atingir, ok? Eu consigo ali entender quais são os problemas apresentados naquele nicho de cliente por causa de cultura, tem um cliente que tem uma cultura diferente, então eu preciso ali para o jurídico entender quem é o cliente que eu estou atendendo. Então, Átila, tudo resume ali no ICP, eu definindo ali meu ticket médio, entendendo para qual cliente que eu estou atendendo, entendendo qual o nível de cultura que eu tô atendendo. Eu defino qual marketing e de maneira comunicar, ou eu defino comunicar. O Gustavo trouxe algo muito interessante. Eu quero comunicar com cliente de supermercado. Então, para que eu vou colocar foto de telhado no meu marketing? Né? Então, tudo começa ali no ticket médio, né, Átila? Exatamente. E dentro desse contexto, quando se olha esse número com cuidado e com esmero, você começa a direcionar a estratégia. Então, por exemplo, se eu tenho um ticket médio baixo, e eu entendo, a gente, né, vai descer no detalhe de outros indicadores aí, mas só olhando o ticket médio, eu entendo que eu tenho uma expertise para poder avançar, para o meu produto ter uma robustez maior, para eu ir para um outro nicho de mercado, é através do desenho do ticket médio que eu quero atingir é que eu começo a dar passos à frente, né? Por exemplo, se a gente tá falando de um ticket médio aí residencial de 18 a 20 mil reais, que é o número hoje desse braço de negócio, né, do Grupo Eficiência, é a hora que eu vou olhar para eu atender um público comercial,
ou então indústrias, né, de pequeno porte ali, eu tenho que entender que eu vou trabalhar com um ticket médio maior. Eu vou saltar isso para 35, 40 mil reais média, né, de venda aí, né? E levando em consideração que são projetos maiores. Então, assim, olhar esse número é importante, mas também tem que tomar o cuidado do seguinte: esse número sozinho, isolado, ele te dá dicas. Você precisa olhar outros Vou indicadores, né? passar um outro indicador aqui, Gustavo, que é interessante, o ciclo de venda. Então vamos falar aqui, ó, do ticket médio, eu vou entender qual o ciclo de venda. Um ticket médio de 18 mil, existe um ciclo de venda. Um ticket médio de Justamente. 34 mil, existe um outro ciclo de venda. Então, para você fazer uma gestão de custo fixo que está muito na sua mão, você precisa entender Sim. também até o ciclo de venda para você, as entradas do fluxo de caixa, enfim, fala um pouco sobre isso. É interessante que nessa questão do ticket médio e agora entrando no ciclo, está muito ligado ao meio pelo qual eu quero trabalhar. Então, só para a gente pegar, vamos pegar um conceito básico, que a minha meta de faturamento mensal para a sobrevivência da minha empresa, eu tenho aqui 200 mil reais por mês, ok? Então, se eu tenho 200 mil reais por mês, e se eu foco de fato numa venda residencial, que vamos colocar que está o ticket médio aí na casa de 20 mil por venda, então eu preciso assinar 10 contratos mês. E esses 10 contratos mês, eu tenho que atentar ao ciclo dessa venda, ou seja, desde o lead entrando, seja pelas redes sociais, seja pelo um panfleto, seja pelo vendedor batendo porta a porta, até o fim dessa venda, qual que é esse 40 dias, ciclo hein? dessa venda? Normalmente 40 dias, vou já te dar 40 esse dias número. já tem o número. Então, ou seja, então eu preciso ter uma camada de propostas de leads para que eu consiga atingir Show. e fazer esses 10 contratos mês. Ou seja, é um ciclo de venda menor. Eu consigo com rapidez colocar dinheiro no caixa acerca disso, ok? Se a gente pega, e eu tenho também em estudo, um tipo de estratégia no marketing para conseguir esse lead, um tipo de estratégia comercial para o vendedor que vai atender esse tipo de lead. Então tem todo um desenho para isso. Agora, ok. Eu tenho agora os mesmos 200 mil reais por mês, só que eu quero focar em vendas na casa de 100 mil reais. E aí muda um pouco o entendimento, porque por mais que a venda maior, ela demanda mais visitas. A venda maior, ela demanda não só o cara mandar uma conta pelo WhatsApp, eu te mando uma proposta pelo WhatsApp, demanda uma visita técnica bem feita, demanda um acompanhamento, demanda um crédito. Esse cara agora, ele não quer só 24 vezes, ele não quer somente ter uma troca entre a parcela, aquilo que ele paga na conta pela parcela, ele quer taxa de juros. Então eu preciso encontrar uma taxa de juros. Normalmente eu vou ter que falar com o gerente dele, ou ele vai ter que abrir uma conta em um outro banco, ou vai ter que brigar na plataforma, eu tenho que pegar dados da contabilidade. Então, ou seja, o ciclo dessa venda, posso chutar aqui, 53 que dias. vai aí para 60 dias aí. Então, ou seja, essa venda ela é mais demorada. Essa venda ela não acontece, a rapidez que entra o capital no caixa, ela é mais lenta. Muitas vezes eu assino um contrato e depois de quase um mês esse capital entra no caixa por toda essa morosidade, né, que há no sistema de fato aí de financiamento, de documentos, de outras propostas que o cara está cotando. Esse cara não vai pegar uma primeira proposta, ele vai cotar no mínimo aí com 3. Já fui dono do supermercado que ele pegava lá 10 propostas, eliminava aí as 2 mais baratas e as 3 mais caras e ficava ali e brigava ali no meio. Ou seja, então há um tempo maior. E aí, no caso, ao invés de fechar 10 contratos por mês nessa estratégia, eu preciso fechar 2 contratos por mês. Que pode ser que vai ter um mês que eu não feche nenhum, mas vai ser que o próximo mês, por esse entendimento de proposta, eu fechar 4. Então, na média, é isso. Então, o ciclo de venda é muito importante. E do mesmo jeito, eu tenho que ter uma estratégia de marketing correta para ter esse lead e ter um vendedor correto para atender esse lead, que é um outro perfil, é uma outra pegada do residencial. Então, tem tudo a ver aí. E o ciclo de venda, normalmente, do maior, né? Quando não se tem fluxo de caixa, que é um pouco da minha área aí, a dor é maior. Porque aí, se a pessoa não tem capital de giro para manter, para ter estômago, para aguentar esse período e sem, normalmente ele volta, né, a entrar aí nas vendas pequenas e muitas vezes abandona as vendas maiores, que se você olhar aí o estudo da Greener, é onde há o maior nicho de mercado, esse comercial aí, na casa aí de 150 a 500 mil reais aí, tá? Estamos falando, Átila, de um ticket médio aí esse cliente maior, 53 dias a 60 dias, o ciclo dele. Uhum. Nós estamos falando aí de uma taxa de conversão desse cliente em 10%, ou seja, o integrador ele precisa, para faturar os 200 mil do Gustavo ali,
ele para fazer a gestão do custo fixo dele, ele precisa trazer 2 milhões de orçamentos para faturar R$ 200.000 num ciclo de venda de 60 dias. Ele precisa fazer essas contas, né, Átila, para Exatamente. segurar o fluxo de caixa dele, o fixo dele. Olha o tanto que é importante a gente começar a olhar indicador, né? Você vê, nessa fala muito bem colocada do Gustavo, do Leonardo aqui, a gente observa o seguinte, já começa a ter que montar toda a estratégia, não só comercial, mas da empresa toda, né? A gente tá falando de fluxo de caixa, a gente tá falando o seguinte, Leonardo acabou de trazer um número aqui que pauta muito bem isso. Se eu tenho uma taxa de conversão de 10%, eu tenho que colocar 2 milhões em volume de proposta para dentro do meu funil de vendas. Como é que eu vou captar esses 2 milhões? Quantos leads eu tenho que atingir para gerar 2 milhões em proposta? Então você observa que isso já vai pautando tudo, porque aí eu já começo a gerar uma demanda no marketing, né? Que é o seguinte, olha, eu preciso atingir, trazer 800 leads, e esses 800 leads é que vai gerar uma conversão que vai dar 2 milhões em proposta, ou 200 propostas para virar 10 contratos, enfim. Então a gente começa a desvendar aqui uma questão que é o seguinte, como é que eu vou elaborar a minha estratégia? Como é que eu vou me posicionar? Indicadores, né? Então a gente começa a olhar, a gente falou aqui de ticket médio, a gente já falou aqui de taxa de conversão, e a gente já está começando a entrar aqui numa questão que é volume de proposta, né? Lá na ponta, lá na boca do funil comercial, qual que é o volume que eu preciso colocar lá em cima para isso virar faturamento aqui embaixo, dentro das minhas necessidades de custo fixo, etc, né? E assim, é tão interessante falar de números e o quanto eles fazem a diferença no solar, né? E a gente quer deixar isso claro para o integrador, porque dentro da fala do Gustavo, outra coisa que eu identifico lá na parte jurídica, esse perfil de cliente, esse perfil de ticket médio menor, com a diferença de um ticket médio maior, você vai já para uma indústria, para o empresário, né, que já não está só buscando trocar fatura e consumo, o negócio dele é juro, é um negócio mais no perfil de investimento em si. Às vezes até o contrato tem uma diferenciação. Praticamente todo mundo, isso é fato, nós sabemos no solar, você trabalha com um contrato básico, uma base de contrato. Só que esse cliente, perfil de ticket maior, na grande maioria, a gente precisa sentar com a parte jurídica dele, discutir alguns detalhes de contrato, adaptar algumas situações, porque são projetos que têm uma certa diferenciação, que vai demandar em todo esse contexto. Vai demandar uma diferenciação de custo do produto em si, vai demandar uma diferenciação no ciclo da venda, porque leva mais tempo, algumas reuniões são necessárias. Então, faz muita diferença a análise dos números de forma detalhada, e o que a gente quer que o integrador entenda é isso. Você precisa levar isso com seriedade. Todos esses indicadores que nós estamos comentando aqui, ele é a espinha, né? Ele é a coluna, ele é o alicerce, ele é a base de uma empresa solar que quer seguir no mercado e que quer fazer sucesso. Começamos aqui falando de ticket médio, entramos para volume de proposta, para ciclo de venda, tudo começou no ticket médio. Por quê? Porque ali se define qual é o tipo de cliente que você quer atender, ok? Então, estamos falando aqui, Átila, um outro número bastante interessante que eu estou pegando aqui com o marketing, nós estamos falando aqui de um ciclo de venda de 53 dias, show de bola, ticket médio entre 18 a 34 mil reais, taxa de conversão na venda grande de 10%, na venda pequena aí ela é menor ainda a taxa de conversão, ou seja, o volume de lead que eu preciso trazer Bem é melhor. muito maior para uma taxa de conversão ainda menor que seja de 8%. Então, se eu quero faturar, vamos falar isso, 200 mil reais em ticket médio de 18, né, de 20, então seria 10 clientes, né? 10 clientes, eu teria que trazer muito mais gente para a base, muito mais lead para a base, gastando mais com marketing e definindo que o meu ticket médio é o residencial. Com tudo isso, muda completamente a margem de contribuição, né? Você tem uma meta ali hoje de 20% na margem de contribuição para bater. O Gustavo é o líder, é o guardião dessa margem de contribuição. Vamos ver se o meu raciocínio aqui está certo, Gustavo. Então, se eu preciso
quanto menor é o ticket médio, mais eu tenho um custo fixo e mais caro eu preciso vender por causa da margem de contribuição. É isso mesmo? Então eu tenho mais gasto no marketing. Então, se eu tenho que trazer 20 clientes para minha base, eu tenho mais gasto com marketing, eu tenho mais gasto com montagem, eu tenho mais gasto com volume de gente ali atendendo e de vendedores, de proposta. Então, e para me manter ali minha margem de contribuição, eu tenho que vender um produto mais caro. Seria isso? Na verdade, não vou nem falar mais caro, né? Um dos grandes problemas do empreendedor, e não é só no solar, é sobre a precificação. Precifica-se errado, você vai ter uma visão deturpada, primeiro, do seu negócio, né? Porque você se baseia somente na concorrência, e também você não vai ter uma empresa sadia financeiramente, tá? Então, a precificação é um grande problema. Quando você está falando da questão da margem de contribuição, para quem está nos ouvindo aí, que nada mais é do que o lucro bruto da obra, a gente tem que, de fato, uma usina menor comparada a uma usina maior. Vamos pegar um exemplo de uma usina de 5 kW-pico, uma usina pequena, sei lá, 10 placas mais ou menos aí, e uma usina, vou colocar aí de 50 kW-pico. A gente tem que, uma usina menor, o custo de implementação dela, ele é maior em percentual comparado ao maior. Por quê? Só para a gente pegar como exemplo. O cara, para montar 10 placas numa residência, ele vai gastar um dia. Né? Um cara para montar 50 placas, ele não vai gastar 5 dias, ou seja, ele vai gastar no máximo aí 2 dias. Né? O custo da RT de uma usina menor e uma usina maior também não tem diferença. Ou seja, eu tenho um custo maior em percentual de uma usina menor comparado a uma usina maior. E aí o grande problema do mercado, ele se trabalha com markup. E ele acha que a lucratividade dele numa usina de 50 kW-pico é a mesma de uma usina menor. E não é uma realidade. Né? Sem contar a questão toda que a gente tem, que muitas vezes a gente não consegue tangibilizar, que é a questão também de subir num telhado residencial. Né? Então, se dá uma goteira numa residência, o impacto é muito maior do que dar uma goteira num galpão. Né, de um cliente específico. Então, assim, são todos esses impactos também que precisam ser considerados, que aí tem que ter, né, vamos falar assim, nessa precificação, ele tem que entrar e tem que ter mais ou menos uma noção desse preço desse lead, o quanto que ele gasta para conseguir esse lead, ele tem que ter uma noção da taxa de conversão, que tem tudo a ver, ou seja, vai ter que investir mais capital para conseguir trazer mais para trazer esse cliente. cliente, tem que ter um entendimento. Poxa, quantos problemas eu tive em residência, quanto que eu gastei, quantos problemas que eu tive em comercial. Eu tenho que ter também, eu posso colocar nessa precificação uma taxa ali, né, específica, um valor específico para se caso tem um problema, aquilo ali cumpra, né, aquele problema, né, ou seja, uma camada ali. Então, ou seja, a precificação é fundamental. E aí, quando a gente fala de margem de contribuição, tá ligado a isso. Eu preciso ter na ponta do lápis quanto que eu estou tendo de lucro em percentual, e aí, né, o empreendedor, o empresário, ele se definir qual o lucro bruto que ele Você quer ter em cada consegue, lucro. você consegue trazer aí em poucas palavras a diferença um pouquinho de margem de contribuição e markup? Sim, vamos lá. O markup, basicamente, eu pego o valor do kit e coloco uma taxa em cima. 1,5, Isso, 80%, exemplo? exatamente. Eu coloco um Uhum. percentual em cima, né? Então, quando a gente começou a trabalhar no solar, a gente tinha lá um custo de um kit de R$ 10.000 e eu colocava lá 1,5, era lindo no começo do, Aham. né, do solar aí, 1,5, 50% você jogava? 50% a mais. Então, ou seja, eu vendia a R$ 15.000. Então, eu tinha como base no começo lá, ou seja, de um markup de 1,5 era muito bom. A questão é que o markup, ele tem essa visão turva, porque tanto o valor do kit quanto o valor, vamos falar assim, fora kit, que eu estou falando aqui, desde o preço do combustível, porque é o deslocamento para o montador ir lá, o preço do ferro, que é os periféricos, do cobre, que é os fios, ou seja, todos os outros parâmetros, tanto o kit como o fora kit, eles variam. Né? O Uhum. valor, o preço da montagem, qual que é o valor da montagem. Então, essa variação, quando eu avalio o markup, eu tenho uma visão deturpada. Por quê? Porque se basicamente esse kit cai o valor, como se o kit valia 10.000 e agora ele vale 6.000, não necessariamente os outros custos vão cair o valor. O que aconteceu de 2 anos para cá é que o kit caiu, os outros valores aumentou. Então, se eu tinha um valor de markup que era bom, excelente, 1,5, e eu acho que hoje continua, não é essa a realidade. E tanto também quando eu olho markup, eu tenho essa diferenciação de que um markup bom num kit pequeno não é um markup bom num kit maior, né? E vice-versa, tá? A margem de contribuição, eu olho de fato a lucratividade, né? Então eu olho aquilo que
quanto que esse projeto está me trazendo de lucro. Então, o que eu posso falar, Léo, é que assim, não que avaliar markup está errado, mas avaliar margem de contribuição é um número mais completo, é um número mais certeiro, é um número que eu consigo, de fato, ter uma empresa mais sustentável financeiramente e ter os números nas mãos. É mais ou menos isso. Para você que está nos ouvindo e não sabe, porque nós demoramos aí 3 anos para ir para a margem de contribuição. 3 anos, Átila. Ao que nós pegamos de fato os nossos números aí nos primeiros 3 anos de empresa, eu entendi que a nossa comissão estava errada, né? Porque o comissionamento de um kit menor, ele tem que ser diferente de um kit maior justamente por margem de contribuição. Entendemos lá no nosso jurídico, doutor Dia, que quem mais me dá problema jurídico ou de forma administrativa é o residencial, é esse cliente pequeno. Porque a probabilidade que eu tenho de dar problema numa casa é muito maior do que num galpão. Então eu preciso também colocar isso ali nesse cliente ali residencial, que é a assistência técnica depois. Quantos clientes nos notificaram por causa, às vezes, de um gesso que molhou ou por causa de uma telha que quebrou e que nem era nossa responsabilidade. Então, eu tenho ali cabo errado. Então, eu tenho ali no jurídico também. Tem que ter um custo jurídico disso para esse cliente. Então, o cliente maior com markup maior, ele me dá menos problema também jurídico de, talvez não judicializando, mas essa notificação que a gente está no mercado, a gente quer resolver, a gente não vai dar problema para o cliente. Que entra ali a questão jurídica do Dr. Diego. Então faz total sentido a questão da margem de contribuição. E para quem está nos escutando e que não entende, ainda é difícil de entender o que é a diferença do markup e da margem de contribuição, a Lux vai te entregar toda essa assessoria ou essa consultoria com as margens, entendendo o seu modelo de negócio, entendendo o que está dando lucro, entendendo aonde você precisa mudar, inclusive as planilhas de margem de contribuição, para que você entenda. A maioria dos integradores hoje tem até comissionado de forma extremamente errada. Talvez o seu vendedor está ganhando muito mais do que você como empreendedor e dono do seu próprio negócio. Porque você está achando, não, estou pondo uma markup, estou ganhando aqui 80%, não está ganhando. O kit caiu, uma série de coisas aconteceu nesse meio aí, que a hora que você fecha a conta, você está tomando prejuízo. Por isso, Átila, que nós, nos últimos 2 anos, eu não tenho medo de dizer isso, porque é verdade, é que a gente cair para dentro dos integradores, eles vão entender. Mais de 70% dos integradores hoje estão endividados. Eles precisam vender o próximo mês para pagar o mês passado. Se o ciclo de venda dele acabar agora, ele fecha, ele quebra. Então ele precisa sempre estar vendendo ali, aí ele começa a vender mais barato, ele começa a cavucar um buraco muito maior, um problema muito maior, porque não tem a margem de contribuição. Queria que você falasse, Átila, um pouco. Você hoje também é um dos guardiões da margem de contribuição, junto com o Gustavo, né, em nosso grupo. E eu queria que você falasse um pouco disso, da importância e o que mudou em relação a isso e de onde saímos de porcentagem de margem de contribuição e onde nós estamos indo. Isso aí é excelente você levantar, Léo, porque é o seguinte, quando a gente começou a olhar margem de contribuição, a gente tinha um resultado na casa de um dígito, né? A gente tinha lá, era 7, 7,8%, em alguns picos batia 9%. E isso aí há quase 2 anos, né? Quase 24 meses atrás. Hoje a margem de contribuição que a gente afere, ela já está na casa de 15%, já pleiteando ali os 20%, né? Então, justamente por começar a cuidar desse indicador, a olhar ele com cuidado e não só precificar, porque precificação é uma ponta da margem de contribuição, né? Você contribui, você ajuda esse número olhando precificação. Mas tem o outro desafio do outro lado da margem de contribuição, que é custo fixo. Quando você cuida e você está observando o seu custo fixo e você consegue trazer um custo fixo mais otimizado, melhor organizado para dentro dessa composição de preço sua, você está ajudando também margem de contribuição. É como se mais ou menos o seguinte, precificação é um ponto muito importante, mas ele tem um teto que o mercado aceita, né? Você não consegue simplesmente só jogar o preço lá em cima sem ter algum tipo de diferencial competitivo. E aí a gente pode até falar melhor a respeito disso. Posso só colocar um negócio? Fica à vontade. Porque veio aqui um resumo da margem de contribuição, Gustavo. O markup, ele é turvo e você não consegue enxergar os problemas dentro do processo. A margem de contribuição, ela aponta para todos os números de custo e a gente consegue visualizar todos Desnuda eles.
simples, ele desnuda tudo, o preço continua o mesmo que o mercado está estabelecendo, mas eu começo a diminuir custo fixo, eu começo a comissionar de forma diferente. Nossa comissão saiu de 11% no final para 7%. Então a gente começa, é como se a margem de contribuição me mostrasse cada ponto onde eu começo a reduzir frete, eu começo a reduzir a sobra. Seria basicamente isso. Exatamente. É isso. Então, assim, é muito importante você ver, é um indicador, é um número que quando você começa a olhar, ele tá conversando com a estratégia toda da empresa. Qual que é meu tamanho? Eu sou grande ou eu sou inchado enquanto custo? Sim. Né? Show. É uma pergunta Boa. fundamental para reflexão mesmo, você integrador que está aí assistindo a gente agora, né? E não só olhar custo fixo, mas também precificar da maneira correta, enfim, Tá. e avançar nisso. Quando a gente fala de estratégia, e aí falando agora um pouquinho da margem, a gente tem que avaliar, nós falamos aqui do ticket médio, né? Então, e quando a gente fala de estratégia, e quando você avalia margem de contribuição, você tem um fenômeno importante que aí o integrador pode entender de maneira bem simples para a gente comparar. Quando você vai no restaurante, normalmente você vai no restaurante e se pega um cardápio, seja ele digital ou físico, você vai ver alguns pratos em evidência. Você vai ver algumas fotos em evidência, seja de um petisco, seja de uma bebida diferente, seja de um prato principal, e você vai ver essas fotos que normalmente chamam mais atenção, né? Uma estratégia comercial que se utiliza em restaurantes é esses pratos que chamam mais atenção são os pratos que ele tem a maior margem de contribuição. Quando se há, né, um entendimento do empresário disso, ele vai trazer uma atenção maior para o cliente nesses pratos, porque nesses pratos ele consegue ter uma margem maior, ele consegue ter uma negociação maior, né, com o fornecedor naquele prato, ele consegue ter isso. Tá. Esse mesmo pensamento para o integrador, ele caminha da mesma maneira. Quando você é integrador e entende os seus números, você pode desenhar uma estratégia comercial aonde específicos tamanhos de kits ou regiões específicas você pode ter uma atratividade, tanto pela margem de contribuição, como também pela comparação de preço. Então, por exemplo, se eu tenho uma região, né, no interior aqui do Mato Grosso, se eu tenho uma região que eu faço uma pesquisa de preço na região e eu vejo que o preço do meu kit de 10 kWp lá dá uma margem excelente naquela região, e quando eu comparo o preço daquele kit na região com os meus concorrentes, eu vejo que o meu preço é excepcional, então eu posso, de fato, injetar capital, aí eu estou falando de marketing, seja no digital, ou seja, né, outdoor, enfim, de maneira que aquele kit seja atrativo, porque tanto o preço dele é diferenciado no mercado, como ele dá uma margem, né, excepcional, vamos falar assim, comparada às outras margens, uma margem muito boa. Então, essa estratégia comercial, ela também tem que, e aí quando eu falo de margem de contribuição, ela tem que avaliar o preço referente à concorrência e qual que é a margem de cada tamanho de kit que eu estou vendendo, e isso vai fazer com que você seja mais assertivo na sua estratégia, ou seja, vender mais, ganhando mais. Então, essa estratégia que a gente tem que focar e entender isso, né? Seria, eu brinco ali, né? Quando a gente começou a fazer mais de contribuição, a primeira coisa que nós definimos, né, Atila, e você no setor comercial ali, era entender o preço de mercado de cada localidade. Sim. Então nós saímos aí, fizemos uma pesquisa de mercado, entendemos de 0 a 7, de 7 a 15, de 15 a 30 kWp qual o preço de localidade. E ali a gente, aquela localidade que nós estávamos sofrendo muito em preço, a gente começou a brigar com o distribuidor num preço melhor e diminuímos ali o custo fixo naquela localidade para ser competitivo, para guardar a margem de contribuição. Aí eu sempre brincava como o McDonald's, né? O McDonald's, ele tem lá seu Big Mac, ele não ganha dinheiro no Big Mac, ele ganha dinheiro na batatinha que ele vende, né? Então, beleza, nós estamos perdendo dinheiro em Goiânia, porque Goiânia de 0 a 5 é muito competitivo, tem muita gente fazendo loucura, então beleza, o que eu vou dar mais para esse cliente? Vamos dar então um seguro? Vamos vender um seguro para ele, vamos vender. Qual é a dor que esse cliente tem com essa turma que está vendendo barato? Essa dor é que ele não tem um plano de manutenção. Então vamos criar um plano de manutenção para esse cliente, que eu vendo no preço que o mercado está vendendo, mas eu vendo a batatinha, um outro produto, para que resguarde a minha margem de contribuição. A comissão nessa região ela é diferente, ela é menor para os vendedores, eu elevo ali o custo fixo não, o salário fixo dele. Dá um Enfim, ar-condicionado. dou um né? ar-condicionado para ele, Presencial, cobro sim, mais caro um pouco. sim.
E nós começamos ali, né, Átila, dentro, entendendo, quando o Gustavo trouxe a questão da margem de contribuição, nós começamos ali a entender o que dá mais, o que fazer, qual outro produto colocar, para que nós mantemos ali a margem de contribuição. Isso, porque aí você abre uma porta aí que é o seguinte, eu posso diversificar meu produto, né? Enfim, aí a gente começa a entrar na questão de serviço, enfim, E né? que é lindo. É excepcional, né? Margem de contribuição de serviço traz números muito bons, né? Deixa a venda muito mais saudável, né? Equilibra o jogo. Exatamente. Equilibra o jogo. E essa palavra equilíbrio já puxa uma outra questão. Olha o tanto que é interessante olhar esse número e traçar uma estratégia. Através da margem de contribuição contribui e paga justamente os custos fixos do seu negócio. Você entendendo a quanto você tem que vender para descobrir o tanto que você precisa de margem de contribuição, nada mais é do que ponto de equilíbrio, que é um outro indicador, né? Uhum. Vamos supor o seguinte, você tendo domínio desse número e você atinge seu ponto de equilíbrio dia 20 do mês, os últimos 10 dias desse mês você pode muito bem Fazer uma promoção. fazer uma promoção, queimar preço para você expandir e aumentar a quantidade, o volume de contratos que você tem. Fluxo de caixa, pôr dinheiro em caixa. Melhora fluxo de caixa, enfim. Então, assim, a gente começa a olhar esse número e trazer ele para dentro da estratégia mesmo. Se eu encontro meu ponto de equilíbrio e eu atinjo ele em determinado ponto do mês, eu posso justamente ser muito mais agressivo comercialmente no restante daquele mês, né? Então Olha, é interessante. eu sou apaixonado na margem de contribuição, entendo pouco dela, né? Mas tem o Gustavo que entende muito e o Átila que entende muito. Quem implementou, Diego, foi o Gustavo, né? Implementou na nossa empresa, já é algo. Mas eu sou apaixonado nela por quê? Vamos pensar como comercial nós dois, né? Nós estamos falando aqui numa equipe comercial que eu preciso vender 200 mil, nós estamos falando do número de 200 mil. E nessa margem de contribuição tem que me dar 40 mil, é sempre pôr 20% de margem de contribuição, porque eu paguei, tem que me sobrar ali 40 mil para os custos fixos, enfim. Só que aí eu tenho uma região, eu trabalho em Goiânia e trabalho lá em Confresa, né? Goiânia eu consigo ter uma precificação muito ruim, mas Confresa eu consigo ter uma precificação muito boa. É como se eu fizesse ali um flexível, eu vou vender um preço totalmente diferente em Confresa e totalmente diferente em Goiânia, que no final vai me dar a mesma margem de contribuição. O que isso quer dizer? Que eu preciso, talvez, olhando a margem de contribuição, buscar outros mercados e outras regiões, não é sair de Goiânia, é buscar outro mercado ou outros produtos, outra região, que cobre a margem de contribuição de Goiânia. Estou citando um exemplo. Então, nós que somos comerciais, eu sou apaixonado nessa estratégia, né, doutor? Mas é interessante porque é justamente isso, é justamente tendo essa visão do negócio, é que a gente olha para o cenário, né? Enquanto muitos estão falando assim, o solar está acabando, o solar está difícil, é quando a Lux surge, porque quando a gente olha para esses números, a gente quer falar para você, integrador, é uma questão de estratégia. É uma questão de entender a sua situação, os seus números, o momento que você está passando, o tamanho da sua empresa, e aí todos esses indicadores, né, de uma forma bem estratégica, traçar um caminho diferente. Não é que o cenário, que o mercado está ruim. Talvez a estratégia que você está usando é que não está atendendo a sua expectativa. A gente que é muito comercial, eu gosto demais, a gente vai conversando aqui, a gente vai ficando empolgado e a gente vai vendo até outras estratégias. E a gente percebe na nossa trajetória, é o que a gente quer passar para todos os integradores, que é justamente isso. Você precisa sentar, talvez dar aquela respirada, parar um pouquinho, né? Porque nós que passamos por essa transição, eu lembro nessa época, foi muito difícil mudar todo um pensamento, toda uma cultura da empresa. Foi complicado, porque não é fácil. A gente vem de uma cultura e, peraí, não está dando certo. É o mercado que está ruim? Não, vamos analisar. Então você tem que fazer todas essas adaptações. Realmente não é fácil, mas é aquele negócio assim, a adrenalina do jogo é essa, né? Peraí, não está dando certo aqui, eu vou desistir? Eu vou sair do mercado? Não. Vamos criar estratégia, vamos chamar o suporte que a gente precisa, vamos buscar ajuda, vamos estudar aqueles que já passaram por isso, que já implementaram. Peraí, não, estão dando resultado. Então, acho que olhar para o cenário como um todo é perceber, peraí, se eu não estou despontando, alguma coisa está errada. E trazer tudo isso que nós estamos discutindo hoje aqui faz toda a diferença no solar e para você, integrador. Porque talvez a visão errada dos seus números que não está fazendo você progredir. Deming fala
algo interessante, né? Que só se consegue se gerenciar aquilo que você consegue medir. Você só consegue medir aquilo que você consegue definir. E só consegue definir aquilo que se entende, né? Então, assim, é interessante que trabalhar com indicadores faz com que as pessoas saiam do amadorismo, vamos falar assim, né? Eu vim da cultura, trabalhei na Ambev 4 anos, o Átila trabalhou no Votorantim, e uma cultura de muitos indicadores, a ponto de que no restaurante tinha uma big de uma televisão, um telão de LED com todos os indicadores on time de todas as áreas que você imagina a empresa, onde em cima os principais, chamados KPIs, ou seja, os indicadores chaves, e embaixo os principais indicadores. Então você estava almoçando, você estava vendo ali os indicadores, estava batendo, não estava bem vermelhão aqui que não estava batendo, e verde aqui que estava batendo, então Se você seu pôr xerete indicador- daquele indicador, você tava almoçando até com Tá vergonha. com vergonha. Não, mas aquilo era para todos, né? Porque assim, uma Aham. cultura que tem aqui é interessante que quem atualiza esses indicadores é a operação, não é a liderança. Ou seja, aquilo ali permeia toda a empresa. Então, um operador ali de uma linha específica ali de pet, ele estava vendo o indicador dele e aquilo ali refletia. Então, ele estava ali almoçando, um horário teoricamente de lazer, mas estava indicadores. Por que é importante isso? Porque se você tem, de fato, fazer com que o time da base se envolva, o Léo comentou aqui, de ter comissões diferentes para uma margem maior, por que não também ter uma bonificação para um montador que consegue diminuir a margem, fazer com que gaste menos periféricos. Então, toda essa modelagem de metas faz com que também a gente consiga trabalhar participação de lucros, bonificação, como também faz com que a empresa seja mais saudável, tá? E aí, só para elencar, a gente falou aqui de vários indicadores, né? Mas eu gosto sempre de ter definições daquilo que é indicador, que eu tenho que medir, e daquilo que é indicador-chave, tá? O indicador-chave é o indicador que eu tenho que gastar mais esforço. O indicador-chave, aí eu tô falando na ótica comercial desse que a gente falou, é o indicador que eu gastando esforço nele, ele vai trazer mais resultado. É onde eu vou expor ele mais vezes ou maior, né, para o meu time. É onde eu posso trabalhar com bonificação, tá? Desses todos os indicadores que nós falamos, ciclo de venda, ticket médio, taxa de conversão, para mim tem dois específicos que a gente, trabalhando, sua empresa se torna mais eficiente. Que o primeiro é a taxa de conversão, ou seja, quanto maior a sua taxa de conversão, se diz que você consegue ter menos esforço, ou seja, eu preciso ter menos propostas, eu preciso ter menos gente andando, eu preciso ter menos leads, eu preciso ter menos impulsionamento para conseguir fechar mais venda. Então, um exemplo bem simples que o Léo comentou, se eu quero 10 contratos e eu tenho uma taxa de conversão de 10%, eu preciso ter 100 contratos, ok? 100 100 propostas. propostas na ponta, ok? É. 100 propostas na ponta. Então tá, se eu consigo evoluir isso para 20%, então se eu consigo evoluir para ter os mesmos 10 propostas, 10 contratos na ponta, eu reduzo isso praticamente pela Hoje nós metade. evoluímos para Aham. hoje, porque pode me perguntar, tem como evoluir? Nós evoluímos para 14% por 14%. estratégia de indicação, as outras série de coisas. Exatamente. E aí são várias ações. Para mim aumentar a taxa de conversão, eu tenho que treinar mais os vendedores na ponta, eu tenho que qualificar melhor meu lead, eu tenho que ter uma ação de aquilo que não fechou, muitas vezes ter, né? A gente chama de inside sales ali, uma equipe para fechar. Então, ou seja, eu preciso ter uma estrutura. Por quê? Quanto melhor a minha taxa de conversão, menos esforço para conseguir mais. Para conseguir mais ou menos o mesmo resultado, ou muitas vezes para conseguir o resultado maior. Qual canal de venda é mais efetivo? Exatamente. Que aí você começa a analisar tudo. Analisar Agora, um Exatamente. outro indicador que eu chave é a margem de contribuição. Eu posso avaliar markup, eu posso avaliar faturamento, eu posso avaliar contato, mas a margem de contribuição também no mesmo sentido, é o que o Léo falou. Se eu preciso, né, se eu tenho uma margem de contribuição de 5, né, então eu tenho ali uma necessidade de vendas maior para pagar meu custo fixo, ou seja, meu ponto de equilíbrio ele é menor. Ele é maior, né? Maior, Então eu é. tenho necessidade de vender mais para conseguir pagar. Agora, se eu jogo essa margem de contribuição para 20%, eu preciso vender menos, eu vendo com maior qualidade, né? Para conseguir talvez o mesmo, né? Como se diz, pagar os mesmos custos fixos. Então, assim, é interessante ter indicadores chaves, KPI, para conseguir se alcançar isso. Vou né? resumir numa frase. Pode falar. É vender mais com vendas mais saudáveis. Exatamente. Vender menos com venda mais saudáveis. Converter mais vendas. Isso. Converter mais Seria vendas mais com vendas mais específico, saudáveis. com Nosso- vendas saudáveis. O nosso número ele é interessante, ele saiu de 10%, hoje está em 14,39%. Então, até com ele aberto. E por que ele está em 14,39%? Por causa das ações de indicadores. Átila,
quais são os indicadores hoje que nós temos no Grupo Eficiência que você nos ajudou a criar? Você consegue passar para o nosso integrador que está nos ouvindo? Sim, sim. No âmbito comercial, né, olhando a jornada comercial, a gente olha volume de propostas, né? O assunto, o KPI propostas, a gente olha o volume dele em reais e o volume em quantidade, né? Dentro desse funil a gente olha a questão de contratos, quantidade de contratos. E tudo isso a gente olha, porque por causa da operação do Grupo Eficiência, a gente olha por unidade, por vendedor, né? Além do número geral. O faturamento, né? Faturamento, a gente muito tempo olhou efetivamente o que entra no caixa e recentemente a gente reorganizou para valor de contrato para poder ter uma visibilidade mais límpida, né? do resultado comercial em si. Lá dentro do comercial, a gente faz também a aferição da margem de contribuição. Então, tem uma margem de contribuição que é a da venda e existe um outro fechamento que é relacionado do pós-obra, né? Que é a margem de contribuição real efetiva. Mas a gente já olha ela na venda, para a gente já cuidar da saúde da venda lá naquele momento, né? A gente tem a taxa de conversão, que talvez é o mais importante aí dentro do contexto de levantar esses números. O percentual, a gente tem os fechamentos de comissão, o percentual de comissão dentro do volume faturado também é um número que a gente olha, porque ele mostra também o seguinte, quanto melhor são as margens de contribuição, mais a comissão consegue avançar junto, porque a gente conseguiu colocar essa cultura dentro da política de comissão, né? E observa que você está falando de cultura, o Gustavo trouxe o exemplo da Ambev, como é que a gente trouxe? Eu quero só fazer um parênteses rapidinho da pergunta, que é o seguinte, que como é que a gente torna isso cultura nossa? Hoje existe uma boa prática dentro do Grupo Eficiência, que é o seguinte, qualquer integração de qualquer novo ente comercial, seja novo franqueado, seja novo vendedor da matriz, ou qualquer liderança, tem uma aula sobre margem de contribuição. Então, a gente sabe que é um assunto que diz respeito da gestão do negócio, você como gestor do negócio tem que olhar esse assunto, mas notou-se dentro do nosso contexto que é importante todo mundo saber, desde do operador básico de vendas, um pré-vendedor, até a alta gestão comercial. Toda essa cadeia de pessoas, todo o recurso humano direcionado para isso, sabe desse assunto. Olha esse assunto e tem esse indicador também à vista em tela, dentro do grupo, então é importante por causa disso, né? Mas basicamente são esses indicadores, né, que a gente observa, olha, e eles nos dizem muita coisa, porque quando você começa a cruzar eles, você começa a ter... É como se os gráficos e os números te falassem Qual o caminho? Vou citar um caminho. exemplo dentro disso, para a gente finalizar depois com a fala de cada um, e quero deixar uma mensagem aqui para o integrador. Tô com ele aqui aberto. Esse mês, os últimos 60 dias foram meses atípicos, né? Eu tô falando agora como diretor comercial, eu preciso entender o número para aonde ele está indo. E nós tivemos aí uma dificuldade com crédito muito, muito específica nesse período. E eu pedi para trazer os indicadores para me entender aonde eu vou cobrar, aonde eu vou achar uma solução, né? E me trouxe que 67% nos últimos 60 dias, 67% dos nossos contratos foram reprovados. Ou seja, a média nacional, nós estamos falando na média dos últimos 4 anos, é 47%. Ou seja, aumentou muito, 30% a reprova dos financiamentos. Tá, mas por que só esse número só para você entender isso? Não, aí eu vou entender qual é a estratégia. Então eu vou vender à vista, eu vou buscar o banco do cliente, eu vou buscar mais relacionamento com outros bancos, eu vou sentar com a minha menina do financiamento, entender estratégia, ligar para o gerente do banco, entender como que eu preciso para aprovar mais. E com essas ações rápidas, você consegue bater suas metas. Uhum. Então, se você não tem ali o indicador, cara, por que eu não estou batendo a meta nesse mês? Peraí, nossa, eu tive 1,5 milhão de reprova. Então, 1,5 milhão de reprova. Tá, esse cliente fechou com a gente, fechou. Então, como eu vou fazer para buscar o crédito desse cliente que está na minha base? Tá ali fechado comigo e eu vou buscar. Então, vou fazer ações no banco dele, eu vou fazer ações, talvez um parcelamento nosso, talvez um parcelamento no seu cartão, talvez ligando para o próprio banco dele, tentando aumentar um cartão de crédito. Nós fizemos muito isso esse mês, buscando com a própria distribuidora nossa em 24 vezes sem juro,
com a facilidade de aprovação. Para quê? Para que o número venha. Porque desses 67% de reprovado, muitos são bons clientes que o banco, esses últimos 60 dias, deu uma travada. Trazendo isso por a importância da margem de contribuição, vamos fechar o mês hoje, um mês extremamente difícil, mas batemos as nossas metas em contratos. Ou seja, é necessário ver os indicadores. Nós estamos ali com o tempo praticamente finalizando. Eu queria que cada um falasse, deixasse um recado para o integrador. Eu queria fazer algo um pouco diferente hoje, pela dificuldade que realmente os integradores têm se pronunciado aí no mercado, de permanecer no mercado, Dr. Diego, que para mim ele começa agora, ele é extremamente promissor. Eu queria que vocês deixassem um recado para esse integrador, para que ele permanecesse forte nesse mercado, e aquilo que você, Dr. Diego, pode trazer para ele como solução, para ele permanecer no mercado. Vou começar com o Dr. Diego. Não, como a gente tem falado aqui, né, até nos outros episódios dos podcasts, o mercado, por mais que. E aí, quando só pegando esse gancho aí de financiamento e crédito, isso é uma situação nacional, nós sabemos disso, né? Não é só para o setor solar, envolve outros indicadores, né? Não são só esses. Mas o que nós temos nos propostos através da Lux é justamente trazer estratégias, né, para que esses integradores que têm passado por todas essas dificuldades não desistam e não saiam do mercado. Uma das coisas, eu participo muito do comercial, muito da ponta lá na venda, e uma das coisas que faz toda a diferença para o cliente final é ter a certeza de um pós-venda. Ele quer comprar de alguém que ele sabe que vai permanecer no mercado. Então, se você não passar essa segurança para ele, você provavelmente vai perder a venda. E você só vai conseguir passar essa segurança tendo uma empresa estruturada. Essa é a proposta da Lux. É trazer para os integradores que não têm conseguido alavancar os seus negócios várias estratégias. E hoje, no portfólio da nossa empresa, são inúmeras, né, situações que vai encaixar no caso concreto que você estiver passando e que vai te trazer possibilidade de alavancar de venda, de melhor rendimento, de ter uma venda mais saudável, de enfrentar menos problemas jurídicos, menos problemas extrajudiciais, né? Então, a proposta nossa para o mercado é justamente que, integrador, primeiro, você tem pessoas que já trilharam alguns caminhos, que já venceram em muitas coisas e que pode te ajudar. Né? Hoje nós vemos um momento que a tecnologia, né, ela aproximou muitas as pessoas. Hoje você é integrador você não precisa estar no estado de Goiás, em qualquer lugar do país hoje, né? Nos procure através das nossas redes sociais. Nós temos várias estratégias e todas elas testadas, né? A gente pode te mostrar isso, que na maioria das vezes vai alavancar o seu negócio. Então, não perca a esperança. O brasileiro, ele não desiste nunca. Esse é um ditado que a gente, né, escuta aí para todo lado. Então, não desista. O mercado ele é muito promissor. Nós já falamos várias vezes aqui. Muitos integradores focam só na venda do kit. E o solar ele tem inúmeras possibilidades. Ele tem serviço, ele tem pós-venda, ele tem manutenção, ele tem muita coisa que talvez você não esteja enxergando, e nós estamos aqui para te ajudar a ver isso, a enxergar novas possibilidades, novas estratégias, e não deixar você sair do mercado. Legal. Eu quero dizer, foi uma satisfação participar aqui. Agradeço o convite. E a última mensagem que eu quero deixar é o seguinte, e eu falo isso, quem trabalha comigo escuta muito eu falar isso: número é o melhor amigo do gestor. Número é o melhor amigo de uma gestão. Então, às vezes, por mais que o momento do mercado não esteja tão auspicioso, mas olhar os seus números te mostra uma série de oportunidades. E esteja certo de que dentro da Lux a gente consegue te ajudar em relação a isso. A gente consegue te nortear o caminho para você encontrar essas oportunidades dentro dos seus números. Então, é momento, é hora, mais do que nunca, nessas fases de dificuldade, você debruçar sobre seus números e poder entender para onde você deve levar seu negócio. Só fazer mais um ditadinho, né, digamos assim. A Lux está aqui para te ajudar a afiar o machado. Isso. Tem momentos que é necessário a gente parar para afiar o machado. E a Lux está aqui para isso. Nós temos experiência para fazer isso com você, integrador. É isso. Legal. A gente normalmente
em agosto já se começa, né? A gente está entrando no mês de agosto aí, já se começa já a se pensar em planejamento. Uma empresa que tem, de fato, uma visão estratégica, ela planeja, né? Ela desenha, ela coloca as suas estruturas, ela tem planejamento. Então, a minha mensagem é: permita que a gente ajude nesse planejamento, com números efetivos, com números de mercado, para que você seja mais eficiente, né? Normalmente, o empresário ele entra muito no olho do furacão. O olho do furacão é operacional, né? Uhum. Então, atolado com fornecedor, com situações com cliente, enfim, e ele muitas vezes esse estar no operacional não permite ele planejar. E o planejamento estratégico dentro de uma empresa é uma coisa fundamental, que começa desde a parte financeira e vai depois para a parte comercial e operacional. E a gente consegue te ajudar nesse planejamento financeiro. Então, você que permeia isso, esse planejamento estratégico da sua empresa, aonde você quer chegar, o que você pode fazer para chegar nesse lugar, a gente aqui tem total condição de te ajudar, né, a construir isso. Então, conte com a Lux, é uma solução aí para o seu negócio. E a minha mensagem é para você que nós passamos várias situações, para você que não está vendo saída aí no mercado, para você que está numa situação difícil, você que não consegue vender, você que está pedalando, você que tem problema com o distribuidor, você que tem problema aí para entregar suas obras e não tem dinheiro em caixa para fazer essas compras, para você que está faturando pouco, para você que quer entender mais de uma máquina de venda, como acertar no marketing, para você que quer treinar a sua equipe comercial, como vender, como definir CP, para você que para você que deseja crescer e aumentar o seu faturamento, entre em contato conosco. Nós vamos dar a solução para você. Nós temos a solução para você. Não saia desse mercado. Esse mercado ainda só tem a crescer. É um mercado que tem mais de 90% ainda dos clientes ainda no Brasil, das unidades consumidoras que não têm energia solar. Não saia. É um mercado extremamente promissor e nós temos a solução para você. É um prazer participar com todos vocês. Falamos algo com propriedade, algo que nós entendemos muito bem e acredito que vamos tentar educar e tentar fazer o máximo possível para que esse mercado avance cada vez mais forte e os integradores com mais propriedade para fazer as vendas no solar. Muito obrigado, até a próxima.